treinamento de gestão do tempo, produtividade, hoje a gente vê muitas pessoas que, inclusive, eu não sei se foi a sua realidade, que já fizeram esses tipos de treinamento, já tiveram essa experiência e já vem com alguns preconceitos, com alguns receios com relação a esse tipo de conteúdo, né? Para você, Marco, como foi? Você tinha já algum receio, tinha algum preconceito, alguma coisa que você já tinha com relação ao tema gestão do tempo e produtividade? Eu não tinha sim, mas não chegava a preconceito, mas tinha uma preocupação. Falei, vai ser mais um treinamento em perder tempo e não aprender a fazer a gestão do tempo adequada. Porque muitos treinamentos que eu já fiz, pelo menos, vou dizer que não todos, mas uma boa parte dela, você ensina ferramentas até maravilhosas, dão ótimas dicas, mas são de difícil aplicabilidade, você não consegue botar em prática. E passou o treinamento, se você não põe em prática logo em seguida do treinamento, passou 1 mês, 2 meses, você lembra que fez, mas não lembra mais o que tinha, 6 meses depois você nem lembra mais que fez o treinamento e nunca mais vai usar aquilo. Então, quando o pessoal passa alguma ferramenta que pode até ser muito boa, foi testada em alguns lugares, mas não basta num treinamento você implementar essa, você precisa ter um acompanhamento para implementar, né? Uhum. E aí acaba sendo ineficaz. Na verdade, você perdeu o seu tempo ali. E nesse treinamento, não. Eu senti que, assim, foram dicas rápidas, práticas, de fácil implementação, dependia só da gente, e estão sendo eficazes. Eu não implementei 100% ainda, né? Mas o que eu implementei está funcionando e melhorou bastante minha gestão aqui. Show. E é bem isso, a gente sabe que o treinamento é um start, né? É uma forma de você começar a ter aquele insight, aquele mindset diferente do que você tinha antes, né? Então é natural a gente não conseguir implementar 100% logo depois do treinamento, porque é uma questão de amadurecimento e de consolidação do que você vai pegando firmeza e pouco a pouco, progressivamente, você vai aumentando o uso dos recursos, o que você aprendeu e tudo mais, então isso acaba sendo até algo natural, né? Mas quando você analisa o que você obteve com relação ao treinamento, com relação ao aprendizado, o que você tira como principal resultado do treinamento para você? O que eu mais senti diferença foi na forma de me organizar. Por exemplo, eu, diferente de outras pessoas, eu não gerencio uma caixa de e-mails. Tinha 2 caixas de e-mails, passei a ter 3 caixas de e-mail agora, porque eu tenho a caixa da CPFL e eu tinha da Sedan, né? E agora eu deixei a Sedan e assumi outras 2 empresas, Baesa e Enercan. Então, estou com caixa de e-mail de 3 empresas para gerenciar. E é complicado. Você dá conta de uma caixa complicada, eu recebo em cada caixa dessa, você prefere menos, umas 20, 30 mensagens por dia. Mas Baesa e Enercan são 80, 70 mensagens por dia, né? Tem época que tem dia que chega a mais de 100. Tudo bem, boa parte dela é informativo, eu não preciso focar nelas, né? Que foi uma coisa que eu aprendi fazendo assim. A gente olhava, eu não tenho o hábito de deletar e-mails, eu nunca deleto e-mail, o pessoal deleta, isso aqui eu já li, eu guardo, eu sou meio que um arquivador, né? Mas eu deixava na minha caixa de entradas e acumulando aquilo e ficava difícil fazer a gestão dos outros e-mails. Então agora eu já criei algumas coisas informativas que já entram e já vão direto para o meu arquivo. Estão lá e depois eu entro lá de manhã, né? Chego e olho que essa informação eu leio e ficou lá no arquivo. O que está na caixa de entrada, depois eu vou distribuir naquelas de fazer a semana, fazer na outra semana, fazer o follow-up, aí eu vou gerenciando. Eu ainda uso a caixa de entrada um pouco, porque aquelas coisas mais imediatas eu deixo na caixa de entrada. Eu não jogo para as outras caixas ainda, é uma coisa que eu tenho que aprimorar. Mas tem sempre lá algumas que estão para hoje, ou até amanhã para resolver, estão na caixa de entradas ainda. Os da semana são as coisas que daqui a 3, 4 dias eu preciso fazer, e as outras mais para frente, né? Mas assim, melhorou muito para organizar as minhas caixas de entrada e com isso não perder o acompanhamento de nada. Que antes eu me perdia, às vezes, nos e-mails, eu li um e-mail para avisar, isso aqui eu tenho que resolver, mas depois. Eu deixava ele lá marcado, mas não lembrava de voltar nele depois e às vezes perdia um prazo ou deixava de dar uma resposta que precisava ter respondido, então atrapalhava um pouco a minha organização e a minha eficácia. Acabava virando meio que uma bola de neve, né? Que você deixa ela pequenininha, daí na hora que você vai misturando com um monte de outras coisas, né? E acaba virando aquele negócio gigante lá na frente, né? Por exemplo, às vezes ia um e-mail de um assunto lá, isso aqui não precisa resolver agora para a semana que vem, eu deixava ele como não lido, né? Só que passava a semana que vem, chegava um outro, às vezes o e-mail não era só para mim, é para um grupo de trabalho.
Aí eu respondia tal, de repente eu ia ver, eu estava lá com 100 e-mails não lidos na minha caixa. E tinha coisa de 6 meses atrás. Daí eu voltava para começar a organizar. Não, mas aqui já foi resolvido. Aí eu começava a organizar, mas aí para fazer isso, às vezes eu demorava horas para passar aqueles 100 e-mails, lembrar de tudo. Pô, daí você às vezes achar lá no meio pô, isso aqui ficou pendente, né? Uhum. Então bagunçava um pouco, né? Então Show, agora está ótimo, bem mais organizado. que bom. E fala para mim, qual que foi o detalhe ou até mesmo o recurso que a gente compartilhou com vocês no curso que você mais gostou? Foi a organização do Outlook, algumas dicas para organizar o Outlook que eu não conhecia. Assim, a ferramenta tem um grande potencial, isso, mas eu não utilizava, né? E algumas dicas simples. Tipo, criar regra, eu já criava regras para separar para as caixas, né? Eu tinha mania de separar em várias caixas, não por nome de pessoas, mas assim por alguns assuntos. Eu acabei com esse monte de caixa, fiquei com só aquelas caixas lá, e que algumas regras estão me organizando melhor. Então, algumas dicas ali práticas que foram implementadas no treinamento no Outlook facilitaram bastante a minha organização. Perfeito. E quais são os outros, se você pudesse destacar, ou além dessa organização do Outlook, você pudesse destacar outros 3 benefícios que você lembra do treinamento, você consegue me falar quais são esses outros 3 benefícios? Olha, o direcionar, que é uma coisa que das atividades, eu deixava lá para resolver depois, quando eu não lido, e ficava perdido. Agora eu direciono, isso aqui é para essa semana ou para a semana que vem. Então, dificilmente eu vou perder alguma coisa que eu tô. Aí chega na sexta-feira, eu reviso aquilo e, ó, isso aqui na semana que vem tem que vir, eu mudo as caixas e tal. Então, o direcionar é uma coisa que eu tô aprendendo a fazer, né? Que melhorou Uhum, bastante. O revisar e o agir. Porque assim, eu direciono, depois na chega na sexta, eu vou revisar aquele que eu separei lá e programar ele para realmente fazer. Muitas vezes acontecia, eu tenho um assunto, mas isso aqui eu posso semana que vem, deixar lá, semana que vem eu lembrava de voltar nele, né? E aí uhum. você acaba perdendo, aí alguém cobrava, você corria, fazia correndo para entregar. Então, e esses 3 atividades, assim, direcionar, revisar e agir, é o que eu posso destacar aí que eu estou aplicando mais. Show. E você recomendaria esse treinamento para alguém, Marco? E se você recomendaria, o porquê que você recomendaria esse treinamento? Eu recomendaria sim, a gente está estou me inteirando de todos os processos de Baez e Enercan, mas a gente já vem conversando, a gente está preparando alguns treinamentos pessoal para desenvolvimento dos líderes, principalmente. Esse é um treinamento que eu pretendo fazer, até a gente está postando a Lumen para alguns treinamentos lá, a gente está fazendo uma consulta. E principalmente, assim, o que mais me agrada é ser um treinamento prático. Você faz o treinamento, dá umas dicas legais, como vários treinamentos dão, ensinam teorias boas, mas é fácil você aplicar. Não precisa muitas vezes faz um treinamento, você aprende uma ferramenta, mas você precisa de muito tempo, você tem que se aprofundar nela, muito tempo para implementar ela. E acaba, às vezes, não sendo eficaz por causa disso. Você não despende o tempo necessário depois do treinamento para viabilizar aquela ferramenta. E esse não, você já sai do treinamento aplicando. Basta você ter disciplina depois. Com certeza. A disciplina é o que vai sustentar todo esse aprendizado, né? Sim. É uma mudança de cultura, você tem que mudar a cultura, né? Sim, com certeza. E você tem algum recado final que você gostaria de compartilhar com todo mundo que a gente ainda não falou nesse nosso bate-papo? Não, só eu volto novamente agradecer aí, eu acho que o seu treinamento foi essencial, foi muito bom, vou recomendar ele, pretendo ampliar para minhas equipes agora de Baez e Nercan, e só tenho a agradecer aí a oportunidade. Muito obrigado mesmo. Poxa, eu agradeço profundamente o seu feedback, Marco. E conte com a Lumen, né? A gente fala que o nosso site, ele não é por acaso, que o nosso site é o lumen.com.vc, porque realmente a gente é Lumen com você, a gente quer de fato estar junto com os nossos participantes, os nossos parceiros, amigos e clientes, porque acho que essa troca de conhecimento, esse compartilhamento do que a gente sabe junto com a experiência de vocês no dia a dia é o que faz a gente crescer, se desenvolver e ser cada vez um grupo, pessoas mais bem direcionadas, mais bem desenvolvidas no que diz respeito a comportamental, a performance, a efetividade.
Então, agradeço profundamente seu feedback, a você ter topado participar aqui junto comigo e por ter compartilhado essa sua experiência aí com uma iniciatividade, que é o principal aí. E fico feliz em você lembrar da gente aí no desenvolvimento da sua equipe, dos líderes aí da Enercan. Então, conte com a gente, é o que a gente puder fazer para fazer com que uma iniciatividade seja um sucesso para você. A gente está mega disposto aí a estar lado a lado junto com vocês. Eu agradeço até, esqueci de comentar, passei a acompanhar também no Instagram a página de vocês lá, né, o perfil de vocês. Tem umas informações bem legais lá também, recomendo. Show. Até a gente, além do Instagram, nós temos o nosso grupo do Mindsettividade, que é o Mindsettividade Produtividade Efetiva no Facebook, que a gente vai compartilhando algumas dicas práticas do dia a dia, na parte de revisar, a parte de planejamento, o que diz respeito à questão do impacto. Então, a gente tem trazido muitos materiais e muitas discussões com relação a esse tema. Então, se você for um usuário ali do Facebook, convido você lá a participar desse nosso grupo e poder também compartilhar um pouco do que você tem feito de boas práticas, porque acho que essa troca entre pessoas de diferentes setores e diferentes cenários também ajuda bastante a gente ter um aprendizado e uma dinâmica diferente para o nosso dia a dia, né?